A paz do Senhor, irmãos. Quem vos fala é o irmão Tiago, evangelista do Senhor. Eu estou nesse momento aqui junto com vocês para trazer uma palavra do Senhor, a palavra de Deus e uma oração para a sua vida para esse dia 23 de junho de 2023, que está em Mateus capítulo 21, de número 12, que diz o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Irmãos, essa palavra é uma palavra que nós sabemos que é uma lição de Jesus para os antigos líderes de Jerusalém, dos judeus, porque ali havia comércio no templo e isso não agradou o nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, nessa passagem tem muito ensinamento de Deus para as nossas vidas e eu espero que os senhores abram o coração de vocês para que recebam essa palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa tratar na vida dos senhores e o Senhor seja glorificado. É interessante, irmãos, que depois que Jesus curou aquele cego e aquele homem que era coxo, que estava no templo, as crianças louvaram a Deus, adoravam a Deus, dizendo: Hosana ao filho de Davi. E a palavra do Senhor nos diz que os principais sacerdotes e os escribas se indignaram com isso. Isso me chama a atenção, irmãos, que primeiramente houve uma sequência de fatos nessa passagem bíblica, porque a Bíblia nos diz: Jesus entrou no templo e ele percebeu o ambiente que havia vendedores de pomba e havia cambistas. Cambistas eram aquelas pessoas que faziam trocas de moedas, de dinheiro. Por exemplo, hoje em dia continua tendo casa de câmbio. Você vai com R$1 e pega o dólar, o euro, que seja a espécie que você queira trocar. E lá em Jerusalém existia isso também, porque a Bíblia nos mostra, principalmente no Antigo Testamento, especificadamente em Isaías 56, verso de número 7, que o Senhor aceitava o povo estrangeiro que adorava a Ele, que amava a Ele, que fazia a sua vontade. É bem verdade que o Senhor, no verso 7, o qual eu mencionei, fez promessa para os estrangeiros e disse a eles que levaria ao seu santo monte e lhes daria alegria na casa do Senhor, que ele diz: na minha casa, casa de oração. Então existiam estrangeiros que iam para Jerusalém para adorar o Senhor, apresentar sacrifício ao Senhor. Então era uma necessidade dos que estavam ali no templo criar essa casa de câmbio. Aparentemente parecia uma prática comum
que Jesus Cristo, vendo essa prática do comércio dentro da casa dele, repreendeu aquele povo. E depois disso, Jesus Cristo fez milagres. Depois disso, Jesus Cristo curou o coxo e curou aquele cego. E as crianças adoravam a Deus, adoravam a Jesus, dizendo Hosana ao filho de Davi. Isso, irmãos, eu quero trazer para vocês alguns tópicos, brevemente, é claro, que nos ensina que aqueles líderes religiosos, os sumos sacerdotes e os escribas, que eram conhecedores da lei, conhecedores dos costumes, aqueles que serviam a Deus, né, dentro do templo, eles se indignaram com a adoração das crianças, primeiramente, e em contrapartida, eles já estavam habitualizados, segundo ponto, estavam habitualizados ao comércio que existia dentro da casa do Senhor, bem como, irmãos, eles não tinham mais temor, a Deus. Era comum aquela prática. Eu quero te mostrar isso porque o Senhor disse que ali era a casa de oração, onde eu falei para os senhores em Isaías 56, verso 7. Então, irmãos, isso demonstra uma prática em que o sumo sacerdote deixara a vontade de Deus, o temor de Deus, para realizarem coisas que não agradou a Deus. Só que Deus repreendeu não somente os sumos sacerdotes e os escribas. É isso que a gente tem que entender, e por isso que essa palavra faz sentido para mim e para você. A Bíblia nos diz que Jesus expulsou todos que ali vendiam e compravam. Compravam o quê? As pombas. E derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam as pombas. É aqui, irmãos, que essa palavra é aplicada em nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo número 3, verso número 16, que o apóstolo Paulo declarou: vocês não sabem que são santuário, ou em outra versão, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Antigamente, o templo do Senhor era um lugar de apresentar sacrifícios a Deus, era um lugar que havia oração, era um lugar que havia adoração, era um lugar que havia sacrifício que era apresentado ao Senhor. Contudo, agora na nova aliança, o apóstolo Paulo declarou que nós somos santuários, templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Por quê? Porque somos templo, casa do Senhor. E acontece, irmãos, que em certo momento na caminhada com Cristo, nós deixamos de dar espaço para o Espírito Santo, dar espaço para as obras espirituais, e começamos a apertar ele em certos ambientes. Deixamos o Espírito Santo de Deus num quarto bem pequeno e colocamos em outros ambientes cadeiras, e colocamos em outro ambiente mesas, que tipificam aqui pela palavra de Deus, pelas práticas da carne, práticas que sufocam o espírito, práticas que nos afastam do temor de Deus, a impureza que nos afasta, obviamente, da santidade do Espírito Santo, porque nós não oramos mais. Somos templo do Espírito de Deus, mas não oramos mais. Somos templo do Espírito Santo de Deus, mas não existe mais meditação da palavra. O Espírito Santo de Deus mora em nós, mas não temos mais santidade. Começamos a deixar a impureza entrar nos nossos corações e começamos a nos afastar da intimidade com Deus. Irmãos, eu clamo ao Senhor nessa noite para que nós meditemos na vontade dele e nos afastamos das obras da carne, que está em Gálatas capítulo 5, que diz em seu verso de número 19 que o apóstolo Paulo estava ensinando aos Gálatas sobre a necessidade ou não da circuncisão,
O apóstolo Paulo ensinando para eles que quando você aceita Jesus como o único e suficiente da sua vida, deixa de praticar a circuncisão, para que você não fique sob o jugo da lei. O apóstolo Paulo estava ensinando a eles. E é mais interessante que o apóstolo Paulo diz no verso 18 o seguinte: mas se são guiados pelo Espírito, o Espírito com letra maiúscula, com E com letra maiúscula, vocês não estão debaixo da lei. Agora ele começa a falar sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu não sei como você está conduzindo a sua vida diante de Deus, mas eu sei que o Espírito Santo está ministrando o seu coração e te chamando para voltar e ter intimidade com Ele, porque Ele te ama, porque Ele, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por você. Então Jesus Cristo te chama nessa noite para uma profunda intimidade com Ele, para que você abandone certas práticas e entenda que o templo do Senhor é feito para ter intimidade com Ele, para adorá-lo, para ter um culto racional a Ele. Então, em nome do Senhor Jesus, essa palavra de Deus é uma palavra de vida que o Senhor quer ter você na intimidade com Ele. Deus te abençoe e oremos ao Senhor. Meu Deus eterno Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelos seus ensinamentos, muito obrigado pela sua exortação e edificação. Louvamos ao Senhor, Pai, porque nesse dia 23, os seus filhos, 23 de junho de 2023, que é uma sexta-feira, seus filhos estão escutando essa palavra. Mas eu sei, Pai amado, que essa palavra, mesmo sendo ministrada à noite dessa sexta-feira, tem pessoas que escutarão a sua palavra em outros dias, porque esse vídeo vai ficar disponível. Eu creio que a tua palavra tem eficiência, ela é eficaz para alcançar o que está perto e o que está longe. Alcançar, Pai amado, as vidas que escutarão, e ela será aplicada porque o Senhor conhece a vida deles, o Senhor conhece a minha vida. Então nós oramos ao Senhor, Pai amado, que o seu Espírito Santo possa sair desse quarto pequeno, Senhor, que está dentro de nós, que é o templo do Senhor, para habitar toda a região, todas as áreas da nossa vida. E o Senhor seja glorificado, Pai. E que o Senhor, Pai amado, possa envolvê-los, Pai amado, com as virtudes do Espírito Santo, com a santidade dEle, com a intimidade dEle, com o amor dEle, Senhor. Que é o reflexo do amor de Deus Pai e dos Filhos. Nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor visite todas as áreas da vida dEle. Nesse momento espiritual, todas as áreas que o Senhor pode ir libertando ele de todas as dificuldades carnais, meu Deus. Que o Senhor possa derramar da sua santidade. Que o Senhor Deus possa mostrar para ele, Senhor, possa envolvê-lo, influenciá-lo, Senhor, em nome de Jesus, com as coisas espirituais. Pai amado, é que nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela sua obra em nossas vidas, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nossas vidas e a oração para a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando, te dê
uma noite de sono abençoada. Se você está escutando durante o dia, durante o almoço, durante a tarde, que Deus te abençoe poderosamente. E entenda que Deus é contigo e Ele te ama. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.